Vamos falar um pouquinho de Internacional dentro de campo, daqui a pouquinho também tem o Grêmio. O Internacional começa uma corrida que é contra o tempo. O contrato com o chileno Arangues termina na metade deste ano. O clube tem a prioridade para a compra do jogador. Acompanhe. Em 2014, o Inter tem um estrangeiro de destaque no time titular. E mesmo que você tenha pensado, não, hoje não estamos falando do D'Alessandro, e sim do Charles Arangues. Jogador simples, que não machuca e com aquele tamanho que ele tem, ele se torna um gigante dentro do campo. O campo fica pequeno para ele, porque é um jogador que dá muita opção, tem um tipo de penetração muito bom, chega no momento certo. E tem sido assim agora, com gols, com assistência, isso para nós é fantástico. Arangues é volante de origem, mas no Inter pouco se vê o jogador cumprindo tarefas defensivas. O chileno está sempre na frente, ajudando os companheiros. Já marcou 4 gols na temporada, 3 no Gauchão e 1 na Copa do Brasil. Arangues foi contratado em janeiro, quando estava na Universidade do Chile, mas ele pertence ao Udinese da Itália. E aí está um problema para o Inter. O volante está no Beira-Rio por empréstimo, somente até agosto. Nós estamos pensando em comprar, não estamos pensando em perdê-lo. Ele está muito bem aqui, ele quer ficar aqui. E isso tudo ajuda muito. O preço, 5 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Valor menor do que foi pago pelo argentino Scocco no ano passado. O Arangues é um jogador que já vinha sendo monitorado pelo nosso departamento de futebol há algum tempo. Veio, está mostrando todo o seu potencial, está muito bem ambientado, se adaptou bem à cidade. O Inter está trabalhando, nós ainda estamos no mês de março, o prazo para que essa negociação é lá na metade do ano, mas nós estamos trabalhando para que isso se concretize. O Arangues é, na minha opinião, a grande notícia deste Internacional de 2014. Parabéns aos dirigentes do Inter pela contratação desse jogador. Quando eles erram, a gente critica, quando acerta, tem que ser elogiado. Como disse o Marcelo Medeiros, isso me preocupa, que o departamento de futebol vinha observando esse jogador há algum tempo. Portanto, perdeu tempo para contratar esse jogador. Poderia estar aqui, por exemplo, desde o ano passado. Comprem um jogador já, 5 milhões de dólares, que não é um valor baixo, mas para a qualidade desse jogador e para um monte de perna de pau que a gente vê aí no mercado internacional, seriam vendidos a 10, 12, 8 milhões de dólares, comprem um jogador, deem tranquilidade emocional e psicológica para ele render na sua plenitude. Esse é o jogador que tem o melhor aproveitamento do time do Inter. Ele tem 4 gols e 4 assistências. Ele, inclusive, tem uma média superior à do D'Alessandro. Pode me agredir, Baldasso. Não. Qual o problema? Não é. O melhor. O Ribeiro suspirou falar do Alessandro, né? Eu tô com medo. O Arangues é o seguinte, tá? Eu falei isso ontem aqui no programa. No futebol moderno, tu tem algumas exigências que tu estabelece para um jogador de meio campo. E as exigências são todas cumpridas pelo Arangues. Ele tem capacidade de destruir, ele tem um bom passe, ele tem evolução e ocupação de meio campo, ele assiste bem, o Daniel traz o dado, e ele conclui bem a gol, porque já fez gols importantes. Esse jogador é raro e tu tem que comprar. Tu sabe que esse jogador, embora não seja da posição, ele é o melhor parceiro do D'Alessandro. A gente tanto falou que faltava um jogador para completar, e esse jogador caiu como uma luva no time do Inter. Eu sinto, eu não queria colocar uma ducha de água fria nessa euforia toda. Eu também acho que o Arangues está muito bem. Eu concordo que ele hoje é o jogador que mais aparece assim, individualmente no time do Internacional, mas como o Internacional, que é a informação que nós temos, né, tem garantido por contrato a prioridade para comprar o jogador só no meio do ano, eu entendo e acho que é salutar esta cautela que tem a direção do Internacional. Especialmente porque nós já tivemos exemplos de jogadores que fizeram um campeonato gaúcho fantástico, entendeu? E que depois, quando a exigência foi maior, não reproduziram o mesmo futebol. Vide Dátulo, o próprio Forlan, enfim. Então, claro. Eu acho... O Forlan, tu descobriu que era mau jogador. Não, que era ex-jogador. Nós descobrimos que ele era ex-jogador. O Dátulo é titular do Atlético Mineiro. Tu tá de sacanagem. É um jogador que não deu certo. Não deu certo. Gente, o Dátulo não deu certo no Internacional por alguns motivos. Eles passaram por lesões e por dificuldade de relacionamento dele com o treinador. Isso não tem nada a ver com futebol. Isso é uma manifestação, desculpa, Ribeiro, um oportunista. É que nem tu dizer que o Scocco não joga nada.
nada. Porque ele não quis jogar no Inter e foi embora. Não usei, eu até acho que o Escoco não joga nada. Não, mas eu não disse isso. Não é. É que aí é de novo uma opinião em cima de um erro de informação. Não é isso. Não é isso. Essa é uma opinião tua. Vocês acham que o Dátolo, por ser titular do Atlético Mineiro, é um bom jogador? Eu acho que ele é um bom jogador. Ele não é um bom jogador. Não joga nada. Titular do time campeão da América. Esse novo time do Atlético Mineiro. Tu acha que o Dátolo não joga nada? Não é que não joga nada. Então eu vou te sugerir... Jogador muito bom. limitado. Então eu vou te sugerir Aliás, que é o Argentina que não tem sangue, né? É verdade. Não tem sangue. É verdade. Eu gostaria que tu assistisse a Libertadores de 2008, em que o Dátolo foi simplesmente disparado o melhor jogador da Libertadores da América. 6 anos isso. Gols e assistência. E qual o problema? 6 anos. Quantos anos ele tem? Ele não tem 30 anos, cara. O Escoco também apareceu na Libertadores do ano passado. Esse foi o Inter positivo da vida dele. Antes não era ninguém. E agora não é ninguém de novo. E qual o problema? E vocês acharam que o Escoco joga demais. E tu percebeu no Inter que ele não joga demais, né? Não, ele não joga demais. Nunca jogou. Tu percebeu no Inter simplesmente que ele não queria jogar. Ele continua fazendo grande Aí é coisa. falta de informação do senhor. Não, é falta entendeu? de... Porque o senhor não sabia o que o Escoco estava fazendo antes de voltar para o Nilson. O Internacional contratou o jogador que foi o melhor jogador de uma Libertadores da América. Se tu não contratar, se tu achar que não deve contratar o melhor jogador de uma Libertadores, tu tem que ser preso. Se tu achar que não deve contratar. 28 tem que botar um ponto de interrogação. D'Alessandro Onde é que veio esse cara? Ribeiro. O O D'Alessandro D'Alessandro veio com 27. E aí? O D'Alessandro veio do futebol europeu e deu certo. Que bom.